Mas é a mesma coisa, sempre vocês estão certos, eu tô errado, sempre vai ser igual a escola. Sempre eu tô errado, vocês estão certos. Não adianta, não adianta. Ignorante, arrogante, bota legal pra vocês. Tem que gerar os testemunhos do moleque. Delegação, advogado. Quem é formado em advogado? Palhaçada isso aí, ó. Não, mas pera aí. Isso é palhaçada, filho. Mas pelo que, velho? Qual a acusação? Mas qual a acusação? Não tem Tá contado, meu. Tá contado o tempo de vocês. O cara conversou normal com os caras. Tá contado o tempo. Só quer pegar trabalhador. Mas qual é a acusação? Qual é a acusação? Que não teve acusação nenhuma. Só pra falar que tá falando. Qual a acusação? Você não pode levar sem acusação nenhuma. Em vez de olhar o povo pra cair dentro do Não, mas é a função. Qual a acusação? Qual a acusação que está sendo levada? Qual é a acusação? Não pode levar sem acusação. Isso daí é um abuso da. Desacato? Qual é o desacato? Mas qual é o desacato? Você inventou agora? Você pensou nesse minuto? Ele acabou de pensar nesse minuto qual é a coisa. Senhorzinho ficou pra trás, a escravidão ficou pra trás, Tudo safado, velho. Acabou de. Pra vocês verem, ele acabou de inventar qual era a acusação. Acabou de inventar qual é a acusação. Na hora da dúvida, qual era a acusação? O que eu achar que deve? Aí falou inventar cá. E aí galera, beleza? Tô aí mais um dia pesado para dar um anúncio complicado. Aí criaram uma notícia que é do ciclo da polícia militar, né? Estão querendo agora criar uma espécie de super polícia, assim, né? Reconectar as polícias todas para poderem investigar e prender em qualquer caso, né? Já não basta as leis que nós já tínhamos, que era a lei antiterror, né? Que eles criaram. Produzindo essa lei aí, então, para aprová-la. E essa lei antiterrorista, agora também tinha a lei de segurança nacional, que é da ditadura militar, que alguns foram presos durante os atos de 2013, especialmente no Rio de Janeiro, em cima dessa lei, em 2013 e 2014, especialmente em 2014, depois dos atos contra a Copa, né? Então, agora, não obstante, está surgindo uma nova legislação que tenta unificar as polícias. E a polícia, por um lado, poderia ser bom, mas a polícia vai estar acompanhando todo o processo legal e tem uma espécie de poder judiciário. Eles vão ser uma espécie de juízes e autoridade de prisão ao mesmo tempo. Não que não fosse já, né? Porque se você reparar, há muito tempo, o juiz ele já tem essa posição quase de aceitar o que veio antes dele, né? O policial prende já averiguando o que fazer, né? É o policial que decide se vai ser preso ou não, as razões da sua prisão, se você for preso, né? Ou o motivo pelo qual as coisas têm que acontecer. Então, já começa realmente um poder judiciário ali. Só que depois disso, o policial abandona o caso e entrega para as pessoas em seguida, né? Por um lado, que poderia parecer uma coisa coerente do cara que prender também ser o mesmo cara que vai estar participando do julgamento, pode levar a gente para uma situação bem grave, que seria o caso do sujeito que prende ser o sujeito que também vai querer pressionar para a ação continuar em favor do que ele achar coerente, né? O problema maior, isso me remete a outros pedidos que já me fizeram. Quais são as funções estatais que uma sociedade anarquista iria substituir, né? O que seria, por exemplo, um assassinato de alguém, né? Quem está pedindo muito foi o Merlin das Trevas, o Horhash também pediu outras coisas. E eu acho que dentro dessa lógica dá pra gente falar um pouco, né? Tem uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte, que é uma escola um pouco mais autônoma, digamos assim. Eu acredito que por grande parte por influência do anarquismo, que é muito presente em Portugal e é presente na Espanha também, né? Não tem uma definição clara, assim, vi algumas coisas, então me parece que tem essa referência, né? E
E a Escola da Ponte, ela tem na sua essência uma coisa que é interessante, que é a ideia de você aprender na prática, criando práticas alternativas. E eles fizeram um tribunal uma vez para poder ver um dos colegas que estava usando de ações de bullying, né, sobre outra criança. E eles chegaram à conclusão, depois de criar um tribunal, um julgamento e uma defesa, chegaram à conclusão que não havia necessidade de se criar um tribunal, porque a única função do tribunal era punir o indivíduo que cometeu aquele tipo de ação. As crianças, né, em que o indivíduo não fizesse mais isso, não se usasse de bullying, e além de tudo, caso cometesse esse bullying, ele tivesse que ter uma ação de reparação todos em conjunto. Ele tinha que entender o que fez e não simplesmente ser punido de forma a sofrer consequências, né? As sanções que no fundo deixavam o indivíduo mais revoltado. Isso não significa que algumas pessoas não tenham que ser paradas em imediato, que elas não tenham que sofrer algum tipo de sanção. Dentro do anarquismo essas coisas até ocorrem, e ocorrem até na prática. Eu acho que o mais direto, a mais direta forma de sanção que ocorre nos grupos anarquistas é aquela coisa do grupo parar de ter... o que eu vejo de imediato é a questão da mulher, né? A questão da mulher, a mulher que que é ameaçada pelo companheiro, coisa assim. Os grupos anarquistas normalmente colocam esse cara no ostracismo, costumam afastá-lo. O que eu acho que tem que ser debatido também, né? Porque afinal de contas esse cara está cometendo esse ato e ele vai voltar a cometer esse ato, né? Então tipo, elas avisam entre si que aquele indivíduo é isso e tal, e costuma ter acabado aí, né? Eu não sei como poderia avançar para além disso, mas é uma forma que existe uma sanção em si, né? O que o anarquismo propõe é que numa estrutura social mais horizontal, grande parte desses elementos vão acabar desaparecendo, né? É o que o comunismo também fala, né? E aí tem a necessidade do trabalho coletivo para a produção das coisas. Eu acho que é muito difícil você conseguir manter uma ideia de que a prisão está servindo para a reformulação, como os medievalistas, os pós-medievalistas colocavam, que os iluministas queriam fazer, né? Que é ter uma prisão de reestruturação da pessoa para a sociedade. Isso eu acho que é isso que está faltando mais, né? Não está acontecendo no capitalismo porque a prisão também é um meio de receber recursos. E por mais que os capitalistas liberais achem, não, mas dá para ser utilitarista e ver o dinheiro ali para poder bancar, e o fato de eu estar bancando um determinado bom serviço vai fazer com que eu receba uma boa disputa. A prova de que tem coisas que não dá é a questão da prisão mesmo, né? A cadeia não dá para ter, eu já falei isso em outro vídeo, mas não dá para eu ter 20 prisões numa região, né, e falar, não, a minha sala aqui é uma prisão, eu tenho uma prisão particular, e nessa minha prisão privada eu compito com a prisão do vizinho. Isso entra em conflito com várias coisas, especialmente as pessoas que acham que a propriedade é o próprio corpo, né? Alguém fala, não, o corpo, a propriedade é indissolúvel porque o corpo é uma propriedade. Tá, beleza, mas aí se eu prendo alguém é escravidão, né? Então, como é que a prisão privada é mais legítima do que a prisão pública, digamos assim? Não existe uma legitimidade entre uma coisa e outra. Então, dentro de uma perspectiva do anarquismo, a questão da prisão, ela não deixou de ser pensada, né? O que se pensou de imediato é que o que poderia eliminar isso de cara é o próprio coletivo das pessoas, caso haja um ataque de algum determinado grupo. O anarquismo, ele vislumbra o fim da autoridade em geral, né? Então você começa a fazer com que o topo da pirâmide comece a descer. Então as ações é para isso irem acontecendo gradativamente. E o capitalismo, o sacerdócio, né, e o Estado são três formas em que tem uma pirâmide e que tem opressão e que gera desigualdade e gera miséria. Então fazer a pirâmide descer em algum momento pode levar a alguma prisão, né? É que os autores anarquistas, assim como Marx também, né, dentro do que o próprio Merlin até chamou de anarquia de Marx, né, não pensavam numa sociedade futura em todos os seus detalhes, mas eles vislumbravam uma tática para tornar a sociedade atual ela transitar para outra. E uma das razões pela qual eles não pensavam numa sociedade futura em todos esses detalhes é porque eles eram materialistas, né? Então, enquanto materialistas, ele não consegue falar assim, vai ser assim a prisão, ou não vai ter prisões até determinado tempo. Eles veem que não vai ter e que essas funções vão sumir
porque outras sociedades assim fizeram com que elas sumissem, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim. A prisão em si, para nós, ela deveria, se ela fosse ser focada nas classes dominantes, né, e fazer com que essas classes viessem a trabalhar, né, que elas, muitas delas não trabalham, né, então, se fosse voltada para isso, muitos anarquistas vão defender a ação disso acontecer. Eu, particularmente, também acho que esses grupos deveriam, sim, forçar esses grupos a trabalharem, né. Eu não sou contra isso, assim, porque na verdade você tem que excluir o que essas pessoas são capazes de fazer, né? Quando a Comuna de Paris agiu, uma das razões dela ter acabado rapidamente foi o fato dela libertar os grandes empresários, né, e mandar eles para a Prússia, né? Então estava em Paris na guerra, aí eles pegavam os bens do empresário, deixava ele com o dinheiro dele e mandava para a Prússia. É óbvio que ele chegou na Prússia, se aliou junto com o exército prussiano e invadiu a Comuna, e ela acabou rapidamente, né? Então, uma das coisas realmente seria a desapropriação, sim, dos bens, e também fazer com que esses indivíduos passem a integrar a formas de produção iguais às que estão acontecendo agora. A questão é realmente romper com a hierarquia hoje, né? Especialmente porque o modo de produção e tecnologia que a gente tem hoje é bem diferente dos modos de produção na sociedade capitalista do século XIX, né? Além disso, me pediram também, o Horhash me pediu para falar sobre a questão de cooperação, né? De serviços cooperativos, além da Flasco, que eu citei tanto no debate com os anarcocapitalistas lá, quanto na questão dela mesma, né? Em alguns momentos, alguns vídeos. Existe uma questão de fazer a cooperativa funcionar, ela é bem possível de acontecer e ela ocorre em muitos lugares. É que com o passar do tempo, essa cooperativa ela pode vir a se tornar e se torna, na prática, hoje em dia, um novo grupo capitalista, com pessoas acumulando riquezas muito mais do que outras, né? Porque ainda tem a questão do dinheiro e tal. O que vai fazer a ruptura é ampliar várias dessas cooperativas e começar a criar um bem de capital heterogêneo, né? É isso que vai fazer a mudança, né? Isso é bastante discutido nos canais do Ulisses aí, que eu já recomendei, né? Do Progressistas. E realmente, e até comentado pelo próprio Instituto Mises, contraditoriamente, né? O próprio grupo do Instituto Mises fala que a única forma de transitar para o socialismo é se ocorresse isso, né? Porque, na verdade, eu discordo um pouco disso também. O meio de produção heterogêneo, ele pode levar a isso, sim, mas não necessariamente precisa ser o único, tá? Então isso tá bem presente no Kropotkin com mais clareza. Eu tenho várias pessoas produzindo de várias formas e eu posso criar uma interação entre elas, e ela não precisa ser de um passo do capitalismo para o socialismo. Ela pode ser de um passo para uma outra forma de produção ali, de uma outra região, para um socialismo, né? Eu posso ter uma produção que poderia ser baseada até em elementos cooperativos indígenas, como é o caso dos zapatistas, e a partir dali eu pular para a próxima. Tá bom? Então é isso daí, é esse anúncio que eu queria falar sobre a polícia. Estejam atentos aí, eu vou deixar os links das reportagens, e paz e até mais.